Ô glória, a graça e a paz, queridos irmãos, queridos amigos, Deus abençoe a tua vida ricamente. Quantos aí querem ter Deus como teu sócio? Levanta a mão. Mas que sócio ele vai ser? Minoritário ou majoritário? Muitas pessoas querem Deus como sócio, mas colocam ele como minoritário, ou seja, o senhor me dá os recursos, mas o senhor fica minoritário, eu que comando tudo. Só que na hora que a sociedade começa, ó, como a hora que as coisas começam a dar errada, ó, aí Deus se torna majoritário. Isso não é justo. Veremos isso no capítulo de hoje. Fique comigo até o final, tá bom? Porque é uma revelação muito profunda nesse capítulo que veremos hoje do livro Restituição Financeira, autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira São Paulo. Eu sou o pastor Edivaldo Domingues, da Igreja Apostólica Rios da Graça. Escolha fazer parte da sociedade divina. É o capítulo 8, oitavo dia de jejum, e nós estamos neste jejum da restituição financeira, orando também pelos alvos de oração. Você orando aí pelo seu parente, orando pela tua saúde, orando pela salvação da alma do seu amigo. Lembrando que são 21 dias divididos em três partes. A primeira parte, que nós vimos semana passada, a importância das riquezas. Todo mundo passa pelo teste do dinheiro, vimos isso muito profundo semana passada. Esta semana, então, nós vamos ver aqui desenvolvendo a riqueza dada por Deus, né? Deus tem prazer que os seus filhos sejam prósperos. Então, desenvolvendo a prosperidade divina. E na última semana, administrando essa prosperidade que Deus deu, separado em três partes. Tá bom, queridos? Vamos orar? Pai amado, eterno e poderoso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo de devoção. Muito obrigado por esses dias de enriquecimento da tua palavra em nossas vidas, nos orientando, ó meu Deus, como ser o próspero do Senhor aqui na terra, como sermos filhos prósperos que não vamos viver somente para nós, somente para nossa casa, mas vamos viver, ó Pai, com um coração generoso como o teu, servindo, ó Pai, o próximo, abençoando a tua obra, investindo no teu reino. Em o nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém, queridos? Vamos juntos então? Capítulo 8 do livro, o tema é escolha fazer parte da sociedade divina, né? Tem pessoas sócios, né? Cada um escolhe cada sócio na vida. Já teve um sócio que não deu certo? Pois é, escolha Deus que não vai ter erro não, mas ele tem que ser o majoritário, tá bom? Então, o capítulo 8 ele tem como base aqui o livro de Deuteronômio, uma palavra poderosa, capítulo 11 de Deuteronômio. Está escrito assim, versículo 10 a 15. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, da onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes, montes e vales. Forte, né? Da chuva dos céus beberá as águas. Sem água não existe nada. Percebe? Então, aqui, quando fala do Egito, está falando do mundo. Então, quando você sai do mundo e vem para uma vida nova com Jesus, então existe uma prosperidade dada por Deus. Porque se ele vai dar a água, então tudo sai dele. Porque sem água não existe vida. Olha que profundo isso. E Deus estava falando aqui do povo que saindo do Egito iria entrar. O povo estava prestes a entrar na terra prometida, então eles tinham que ter agora a cabeça de filho, porque a mentalidade deles era de escravo. E todo mundo era contente de ter a sua hortinha lá, lembra? Contente com os pepinos, contente com a cebola, com o melão. Agora é uma imensidão. Então eles não poderiam ter aquela mentalidade de escravo, porque Deus não tem limites. Então, nós que queremos avançar, precisamos crer que Deus não tem limites. Ele não tem uma hortinha para mim e para você. Não coloca limite em Deus. Não coloca limite na sua carreira, na sua empresa, no seu ganho mensal. Não põe limite. Deus não tem limite. Avance.
avance, já que ele está dizendo que tirou eu e você da escravidão e nos traz para essa terra nova, avance, tá bom, querido? Então, muito, muito, muito profundo a revelação dessa palavra em Deuteronômio 11. Então, ó, e mais ele diz assim, ó, ele manda as águas, né? E também diz, e terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o final do ano. Isso aqui até o versículo 15 eu quero que você leia aí agora, porque é tremendo. Se Deus está falando que vai cuidar, isso é favor. Isso é favor. E como ter isso? Não é verdade? Como ter essa prosperidade divina que o Senhor está dizendo? Por isso, fique conosco em todo esse jejum. Leve a sério a sua devoção todos os dias. Então, o contexto dessa palavra fala, né, do povo saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. O Egito, para nós, simboliza o mundo. São 40 anos caminhando no deserto, foi um ciclo de vida, né? Os irmãos, né, morreram lá no deserto porque não creram. Lembra que Moisés mandou os espias e só Caleb e Josué, que tinha mais de 21 anos de idade, queriam entrar na terra, os outros, como não creram, né? Por isso que tudo passa pelo crer, né, gente? Como não creram, infamaram a terra, então todos os outros não iriam entrar os seus filhos e os netos. Aquelas pessoas que duvidaram não iriam entrar. Então não tenha dúvida que Deus tem poder para fazer você avançar. Então começa um novo ciclo de vida hoje, de fé. Tá bom? No final aqui estaremos orando juntos, fazendo a confissão de fé, quebrando essa mentalidade de escravo e tendo uma mentalidade de filho, tá bom? Vamos lá. Então, tem algumas coisas que nos ajudam a entender e a conquistar esse novo ciclo de vida, né? Conquistar não, conquistar já foi dado, né? Primeiro, há uma gigantesca diferença de estilo de vida entre a nossa vida e a vida antiga. Não se vive em Canaã como se vive no Egito. Se queremos prosperidade em Canaã, o caminho é diferente, de forma como se conquista a prosperidade no Egito. Ou seja, a sua vida agora com Jesus, você prospera diferente de como você prosperava no mundo. Lembra, na semana passada inteira, não importa se você adquire um óculos, ou se você adquire um terreno, ou se você adquire muitas ações, o que importa é de que forma. Quem é que está por trás? Se é o mamão ou se é um dinheiro abençoado por Deus. Então não importa se é uma caneta. O que importa é quem está por trás dessa conquista, de como e o fim disso aí. Então isso a gente viu a semana passada inteira. Então agora, um estilo de vida com Deus, você prospera totalmente diferente. Porque o Senhor promete cuidar, acabamos de ver aqui. Segundo, a mudança começa na abrangência. No Egito, a visão é de horta. Isso significa algo pequeno, controle humano, somente para consumo próprio, percebe? Então, no mundo, você tem que ter o controle, né? Você quer controlar. Não, agora mudou. Em Canaã, a visão é de montes e vales. Como é que você vai controlar montes e vales? Infinitamente mais abrangente, sem controle humano. A prosperidade inclui outros além de nós. Então aí passa a ter muita terra, muitos montes, muitos vales, onde você não tem controle. E Deus te faz prosperar, porque Ele cuida, Ele envia a semente, você colhe, você usufrui e você honra a sua casa, e você honra a casa de Deus e honra o próximo sendo generoso. Todo mundo vive bem em sua volta também. E Deus não tem limite para fazer isso. Todas as vezes que queremos somente um negocinho, né? Tem gente que fala assim: não, pastor, tá bom, eu tendo dinheiro aqui para pagar o meu aluguel, eu tendo dinheiro para eu comer, tá bom demais. Não, isso é uma visão de escravo. Isso é uma visão do Egito ainda, não é visão de um filho. Então, tire isso da sua vida. Deus não tem limites, tá bom? Vamos lá. Terceiro, parceria divina. A prosperidade dependerá das águas dos céus. Sem água, como eu disse no começo, não tem nada, né, gente? As águas falam dos princípios divinos, da fertilidade que o reino de Deus traz a todo aquele que vive por eles. Nessa parceria, os olhos do Senhor estão sobre Canaã em todo o tempo. Deus jamais nos abandona e está observando, protegendo, dando direção para tudo aquilo que começarmos em Canaã. Lembra? Nós somos terra.
E agora somos uma nova terra. Nós somos a Canaã de Deus hoje, onde o Espírito Santo de Deus mora. E os olhos do Senhor estão atentamente sobre nós, 24 horas. Poderoso isso. Então é necessário perguntar ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sobre toda a atitude. Né? Escolha a estratégia para qualquer coisa que formos fazer em Canaã. Então, perguntar ao Espírito Santo, ter um direcionamento profundo de Deus. Quarto, visão de sócio minoritário é fundamental. Você quer avançar? Você quer crescer? Digo fraco, sou forte. As mulheres que estão assistindo aí, cadê o Glória? Que linda conferência que tivemos nesse final de semana, não é? Que avanço que vamos ter no nosso ministério. Estou tão contente com o testemunho das irmãs que participaram. Dê o seu testemunho aí também, tá bom? Então, a visão de sócio minoritário é fundamental. Deus tem que ser o majoritário. E eu e você o minoritário. É muito profundo isso. Deus nos desafia a sermos sócios em algo em que eu e você seremos os maiores beneficiados. Tá vendo? Porque ele vai cuidar de tudo. Ai, que beleza ser sócio de Deus. Ele vai cuidar de tudo. Ele vai mandar água, vai mandar semente, montes e vales. E colocar você nessa sociedade. Olha que profundo isso. No entanto, em momento algum, Deus se põe como um igual a nós. Você é sócio, mas não é igual a ele. Ele é o majoritário. Ele deixa claro sua liderança e seu poder. E como líder, né, como líder total, ele afirma então, de acordo com a palavra dele, que jamais ele vai quebrar aliança conosco. Né? Nessa sociedade, ele não vai roer a corda. E não quer que eu e você também venha roer a corda, ou seja, quebrar a aliança. Né? E quando você tem uma parceria com alguém, tem as consequências. Você escolhe um sócio. Tem as consequências dessa escolha. Vamos ver aqui, consequências da parceria. A consequência dessa parceria é prosperidade para todo aquele que crê e se dispõe a participar dela. Quando o Senhor diz que mandará as chuvas no tempo devido à nossa terra, isso diz que ele manterá a terra que está à nossa disposição sempre fértil. Isso significa que todo o nosso trabalho prosperará e frutificará. Agora, para receber isso, a gente tem que estar bem, você tem que estar feliz, tem que estar em paz. Né? Você não pode estar ansioso, ansiosa, doente, o burnout, né? O tanto de estresse. Você tem que estar bem, você tem que confiar, percebe? Porque o Senhor possa fazer isso. Porque senão, você pode até comprar um carro de luxo, mas não pode desfrutar ele, porque você está doente, percebe? Você pode até comprar um colchão maravilhoso, igual está falando aqui no livro, mas não conseguir dormir. Então, primeiro, você tem que estar bem. E Jesus te dá essa vida com abundância. Percebe? E aí você confia. Deus, como teu sócio majoritário, deixa fluir. Pergunte ao Espírito Santo, que mora em você, as direções, as decisões que você tem que tomar. Percebe? Então você aí vai frutificar, vai prosperar, porque Deus está dizendo que Ele cuida. Tá bom? Ó, na promessa da prosperidade individual, Ele garante, ó, o cereal. Isso aponta para termos o que nos sustenta. Jamais vai faltar o necessário para a nossa vida nessa terra. Percebe? Deus falou, está falado. Prometeu, vai cumprir. O vinho, isso aponta para andarmos sempre com alegria no coração. Né? O sentimento descontrolado, tristeza, ansiedade, angústia, isso não pode acompanhar a nossa vida, a vida nova da nova Canaã, na terra prometida. O azeite aponta para a unção, né, gente? Porque quando você tem poder, você tem revelação, o Espírito Santo te revela que está acontecendo alguma coisa errada no seu trabalho, na tua empresa, te dá direção, te dá sonhos. Então, isso te dá um ânimo, né? Que é o poder de Deus. Você precisa do azeite, tá bom? Então, quando o Senhor diz que colocará uma terra fértil à nossa disposição, Ele também garante que essa terra dará ervas aos nossos gados e nós nos fartaremos. Isso significa que o trabalho das nossas mãos prosperará de tal forma que vai transbordar, é o transbordo. Você pode dar um glória? Você pode escrever aí: o trabalho das minhas mãos vai transbordar? Coloca a tua mão aí sobre a minha mão, ó. Eu declaro, vai haver um transbordo na tua vida, porque você vai colocar Deus como teu sócio majoritário a partir de agora. Ele não vai ser minoritário mais. Ele não vai ser invocado só na hora do prejuízo, de pagar as contas, do desespero que não tem dinheiro.
Você vai agora fazer a sua sociedade com Deus e vai colocar Ele no devido lugar, no trono da tua empresa, no controle do teu trabalho, no controle da tua vida. Sócio minoritário sou eu e você. Amém? Muito bem. Então, você aí passa a ter uma vida com Deus, então você vai passar a ser um próspero de Deus. Tá bom? Uma boa parte do povo de Deus não prospera. Por quê? Porque quer que Deus seja o sócio, desculpa, o sócio minoritário. Desejam que o Senhor entre com os recursos, mas eles seriam os líderes da sociedade. Então, Deus, o Senhor dá tudo, só que eu vou ser o líder, eu vou comandar. Eles não precisam prestar contas dos que estão fazendo, e muito menos em relação ao resultado do empreendimento. A não ser, claro, né, quando o negócio dá prejuízo. Aí, nesse caso, a responsabilidade é do pai. Né? Aí ele precisa resolver logo a questão. Não pode, isso está uma inversão de valor. Você não vai ter prejuízo com Deus cuidando de você. Tá bom? Essa é a razão da falta de prosperidade no meio do povo de Deus. Mas pode acontecer algo pior ainda. Garanto a você que está me assistindo que a pior coisa que acontece, né, que você pode ter aí um prejuízo, pode ter uma perca, pode ir à falência, você se arrepende, você está com Deus e fala, Deus, a partir de hoje o Senhor é majoritário. Mas a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é o que a gente viu a semana passada inteira, as pessoas reprovadas no teste da riqueza. Satanás, o Mamon foi testar Jesus, lembra? Eu te dou todo o sistema político, todas as riquezas da terra. Tentou Jesus, tentou Saul, Saul caiu, tentou o povo de Deus no deserto, o povo caiu com bezerro de ouro. Você pode ser tentado. Então a pior coisa que existe é Deus te prosperar e você abandonar ele. Você virar as costas para o teu sócio, você quebrar a corda da sociedade e ir para o mundo. Servir o mundo, servir você. Isso é triste, não deixa acontecer isso, tá bom? Prospere, seja aí diretor, gerente, supervisor na tua empresa, seja responsável, seja líder. Avance, estude. Estude para alcançar posições melhores na empresa. Você tem um negócio, que a tua empresa venha frutificar, que você faça da tua empresa uma franquia, abre franquias, você venha avançar. Deus tem prazer nisso, mas não vire as costas para Deus, tá bom? Você põe no coração de ter o maior dízimo da igreja. Aí sim, Deus é o teu sócio majoritário, sabe? Tá bom? Então, Moisés, que não entraria na terra de Canaã, haja visto que a Canaã dele foram os 40 anos no deserto, estava ensinando, revisando, insistindo para que o povo de Deus não perdesse o rumo dentro de Canaã. Muitas pessoas perdem o rumo, né? Conseguem um emprego dos sonhos e se perdem. Né? Que triste, né, gente? Que triste. Não esqueça que a minha e a sua vida nessa terra não é completa. Ela só representa uma pequena parte de toda a nossa vida. Lembra que somos eternos? Né? No entanto, pode-se dizer que essa pequena parte representa o dízimo, né, de toda a nossa vida. Bacana essa ilustração aqui. Você sabe que o dízimo santifica o restante, né? Você entrega os 10%. Saúde! Desculpa, gente. Você entrega os 10% e os 10% santificam os 90%. Então, aquilo que você honra, abençoa e cresce. Você honra os 10%, o que fica na sua mão é abençoado e cresce. Você está dando atenção de todo o coração à obra, ao reino de Deus. Que bênção, né? Uma vez que você está falando aqui que quer ser o maior dizimista da igreja, então pensa nisso que você está falando. Pensa nisso, é muito sério. Quando você tem um dízimo aí de 100 mil por mês, 200 mil por mês, 500 mil por mês, você ter Deus como teu sócio majoritário. É isso que você está dizendo aí. Pastor, o meu dízimo hoje é 200, o senhor está falando de dízimo de 100 mil? Tá bom, você tem um dízimo de 1.000 por mês, você tem um dízimo de 2.000, de 5.000 por mês. Cuidado, para você não quebrar a corda, não quebrar a aliança com Deus, tá bom? Então, a pessoa se lambuza, né, na riqueza. Lembra? Você aprendeu isso tudo semana passada. Faz uma revisão dos vídeos da semana passada, tá bom, queridos? Se a sua vida aqui no tempo presente for completamente dedicada ao Senhor, como o dízimo deve ser, toda a sua existência na eternidade será uma bênção sem fim.
Veja que a prosperidade não é uma questão de desejo nosso. Você viu ali em Deuteronômio 11, né? Deus dizendo, eu dei a terra, eu vou cuidar da terra, os meus olhos estarão na terra. Então, o desejo do nosso Pai é um convite para a gente sermos prósperos. Tá? Então, riqueza não é pecado. Seja um próspero de Deus. Compreendeu o fundamento da prosperidade nessa terra? Entrará na sociedade divina e colherá a prosperidade? Está disposto? Então, seja bem-vindo ao barco dos prósperos filhos de Deus. Fazendo essa escolha, você subiu o primeiro degrau da prosperidade celestial. Vamos lá? Fazer a nossa confissão divina juntos? Você quer declarar a Deus como teu sócio majoritário? Vamos declarar juntos? Vamos lá. Eu declaro que abandono a mentalidade de escassez do Egito e abraço a visão de abundância da terra nova de Canaã em Jesus Cristo. Eu aceito, declare isso, eu aceito a parceria com Deus, reconhecendo o meu Deus, o meu Pai, como meu sócio majoritário na minha vida, controlando a minha vida. Amém, amados? Vamos orar? Pai, em o nome de Jesus, muito obrigado pela revelação de hoje, pelas instruções de hoje. Bendito e engrandecido seja o teu santo nome. Eu te louvo que cada alvo de oração que os irmãos estão orando neste jejum, é o 8º dia, que o Senhor venha responder, meu Senhor. Atenta aos pais, aos filhos, atenta, ó meu Deus, a essa empresa, a esse trabalhador. Meu Deus, que essa semana venhamos ter do Senhor, do céu, como o Senhor diz que envia a chuva, como a chuva que vem hoje vai trazer novidade, aquilo que estava seco vai ficar verde, que todos que estão me assistindo, ó Pai, todos sejam dignos de ter uma excelente notícia, que venha receber essa prosperidade, essa riqueza do Senhor esta semana, que a gente venha ouvir esse testemunho dentro de nossas igrejas essa semana, e esses irmãos que também estão me assistindo, tomem posse dessa palavra profética em nome de Jesus, como a chuva que desceu hoje e vai tornar para lá no céu de forma cheia, porque aqui vai produzir frutos, assim é a palavra de Deus que eu declaro para você agora. Produza, frutifica, avance, prospere, enriqueça essa semana. Como vem essa chuva e trouxe novidade, assim eu quero ouvir novidade de testemunho essa semana de vocês que estão me assistindo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém. Muito obrigado. Eu esqueci de falar, é muito importante os comentários, muito importante o teu like. Cada like que você dá vai enviar esse vídeo para muitas pessoas, de 5 a 10 pessoas, cada like. 10 likes, 50 pessoas, 100 pessoas vão receber esse vídeo. Então, é uma forma poderosa da gente evangelizar. Tá bom, queridos? Muito obrigado por esse dia, de estarmos juntos, e amanhã tem mais um vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.